Fala galera, beleza? Vamos falar agora sobre o que podemos esperar do Caju Analytics para os cursos técnicos. Nos cursos técnicos, a gente vai ter as mesmas visões do curso superior, questões que vocês podem acompanhar nos cursos, mas vão ter alguns itens escolhidos pela própria Departamento de Ensino Técnico, como uma visão sobre os tipos de falta, pacto em relação aos alunos quando eles estão fazendo solicitação de faltas justificadas, né? Então, é contada a quantidade de dias, os tipos que mais acontecem num determinado período, a relação de nota média, ou a média do coeficiente dele, né, de rendimento, quando ele tem faltas que não são maiores que 30 dias ou quando é maior do que 30 dias. Nesse caso, a nota tende a cair quando o aluno passa tanto tempo afastado pedagogicamente da instituição. Um outro caso seria acompanhar os currículos individualizados, né? A gente pode visualizar alunos tanto como grupos em relação ao estado de matrícula, um tipo solicitado, mas também a gente pode acompanhar um aluno em relação à sua turma. Por exemplo, nesse exemplo dado, com a disciplina de algoritmos, o aluno teve a nota média 60, que é a mesma que é exigida na nossa instituição. No entanto, a média da sua turma foi 49 pontos. Então, esse aluno, por mais que esteja na média institucional, ele teve um desempenho melhor do que a sua turma. E assim a gente consegue observar questões em onde os alunos estão desempenhando melhor, desempenhando pior, e como que foi a relação, o desempenho da sua turma no mesmo ano. Podemos fazer também uma análise em relação à avaliação de média global. Como que acontece como que elas ocorreram no curso e a frequência com que elas ocorrem, né? Então a gente tem um total de alunos que utilizaram desse instrumento, como que foi a aprovação, a nota média em relação a essa aprovação, quantos alunos usaram média global mais de uma vez e qual foi o máximo de vezes utilizado, qual é a nota média quando ocorre, e aqui nessa caixinha à direita nós podemos ver, por exemplo, com um aluno que utilizou-se da aprovação média global, 34% tende a utilizar da segunda vez novamente. É possível verificar as disciplinas das quais houveram maior necessidade de uso desse instrumento e quanto foi a distribuição de alunos pela quantidade de disciplinas por aluno, né? Então está aqui entre 1 e 2 disciplinas, sendo que uma disciplina com reprovação é mais frequente nesse curso. É possível acompanhar notas, se as notas desse aluno estavam dentro ou fora das notas regimentais e qual ano é mais comum de utilizar esse instrumento de avaliação de nota global. Outra questão que pode ser observada, progressão parcial, também sendo indicado qual a quantidade de alunos, a afetividade desse programa em relação à aprovação e reprovação, em qual disciplina isso é mais frequente, os estados de matrícula, a nota média, a nota máxima, a nota mínima, e quantas vezes um aluno repetiu mais de uma vez a mesma disciplina utilizando a progressão parcial, além de apresentar dados em relação a cada uma das notas em cada uma dessas ofertas e durante os anos e períodos diferentes daquela oferta de curso. Podemos também fazer comparações em relação a turmas, né? Então, para a mesma turma e anos diferentes, podemos acompanhar em relação à média das globais de aprovação, podemos olhar em relação aos núcleos, se há um núcleo que tem maior dificuldade ou não, em relação que os alunos estão tendo maior dificuldade de aprovação, podemos verificar os estados de matrícula para cada uma das turmas, se houve retenção, se houve aprovação acima do necessário e quais são as notas e reprovações que são acumuladas, fazendo filtros por turma, por sexo ou por núcleo ou eixo da disciplina. E como que vai ser as próximas etapas de desenvolvimento e quando vocês vão ter acesso nessas ferramentas? Nós acabamos de passar pela fase de modelagem, que nós tentamos entender o modelo do EPT e como isso é representado no Cajuí e transformamos em painéis. Agora, nós começamos a etapa 2 de piloto, que é quando a gente vai homologar esses painéis junto com a direção de ensino técnico e provavelmente serão escolhidos coordenadores em campus selecionados para nos auxiliar se essas informações elas estão coerentes, se elas fazem sentido e quais outras mais podemos colocar em relação ao painel institucional. O fim dessa atividade é previsto para setembro de 2026. A próxima etapa, que deve começar em outubro, é a capacitação, quando a gente vai começar a fazer oficinas e treinamentos para auxiliá-los a fazer essa leitura e interpretação dos dados no sistema, já que alguns podem não ter tanto contato com esse tipo de informação sendo apresentada somente de forma visual, gráfica e interativa. E a partir de novembro já começa a fase 4, que é a nossa etapa de expansão, que é quando todos os coordenadores de todos os cursos, de todos os campos do FNMZ vão ter acesso à ferramenta, assim como acontece com os cursos superiores. Eu sei que falta pouco para vocês já começarem a fazer parte dessa gestão baseada em evidência, mas eu já quero que vocês sintam que o Caju Analytics também é de vocês. Prepare sua equipe, vai ser muito importante que nessa fase de piloto que vocês possam fornecer feedback, utilizar a ferramenta para que a gente possa construir uma ferramenta ideal para os cursos técnicos também.
A experiência pedagógica de cada um vai nos auxiliar a construir painéis que vão auxiliar em conselhos de classe, em dependência, em acompanhamento de dependências, cuidar de políticas de permanência e êxito dos estudantes. Então, até a próxima, pessoal!